para você ficar de pé, porque você é profeta de Deus nesse lugar, é profeta na tua casa, e Deus já te deu autoridade, amém? Então, eleve suas mãos para cá e derrame a autoridade que você tem. Profetize sobre a vida do nosso pastor nessa tarde. Aleluia. Deus, Deus, nessa tarde, nós como igreja do Senhor, nós que levamos nossa mão, Senhor, em direção ao nosso pastor, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar sobre a vida dele, em nome de Jesus. A unção dobrada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha com teu poder sobre a vida dele. Governa, autoridade, que o Senhor venha derramar o azeite, em nome de Jesus, sobre as mãos, que curam, que liberta, que sara, em nome de Jesus. Onde ele toca as mãos, pessoas venham ser alteradas, transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder que há na autoridade que foi dada em nome de Jesus a ele, Senhor. Um homem de Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que nessa tarde o Senhor já está guardando a sua casa, sua família, meu Deus, em nome de Jesus, toda a sua parentela. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha enviar anjos, ó Pai, com espada de fogo, Senhor, dentro da tua igreja, Pai. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações, que nós venhamos ser impactados, transformados nesse dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastora Francilene. Essas orações nos deixam mais confiantes no Senhor. Amém. Glória a Deus. Ei, irmãos, aleluia. Tem sido um final de semana bem agitado. A gente chegou do Acamp agora à tarde já. E por esse motivo, eu acabei não conseguindo trazer o alimento. Hoje é culto de atos de justiça, é o culto onde nós trazemos o alimento. Então, nós chegamos do Acamp já agora à tarde, correria do culto, mas o meu eu trago amanhã no nome de Jesus. Se você não conseguiu trazer seu alimento, você pode trazer durante a semana, de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, e entregar ali, que ele vai compor uma cesta básica, amém? Às vezes é só um pacote, é só um item, mas ele vai compor uma cesta básica e abençoar famílias, amém? Então lembre dessa causa, lembre se você tem liberdade na sua empresa lá, converse, pergunte, chegue no seu patrão e diz: Deus nunca te tocou no teu coração para doar a cesta básica não para a igreja? É uma causa muito importante, irmãos. Nós quando fazemos um acampamento como esse desse final de semana, um retiro espiritual, um encontro com Deus, a gente sabe a despesa que é fazer comida para 50, 70 pessoas, um final de semana. Você já parou para pensar o que é uma comunidade terapeuta funcionando 24 horas por dia, durante todo o mês, durante todo o ano, de forma ininterrupta? Nós estamos falando de centenas de pessoas, homens e mulheres, que estão naqueles lugares servindo ou se reabilitando. E a necessidade de alimento, por exemplo, não para. É por isso que a sua oferta nesse culto, ela vai para esse propósito. Amém? A oferta que você destina no terceiro domingo do mês, ela vai para esse propósito, para atos de justiça, para nos ajudar nessa causa. Nós somos uma igreja que acreditamos que o perdido tem jeito, que tem jeito para o órfão, que tem a missão de apoiar a viúva, o necessitado. E é claro que a gente não faz isso parado, nós fazemos isso com a ajuda de vocês. Amém? Eu quero agradecer você que sempre se empenha nessa causa e te motivar a fazer parte disso, né? A fazer parte desse projeto, desse processo, da recuperação de pessoas, de arrancar pessoas do submundo das drogas, das dependências químicas, dos vícios, e estarem se reabilitando. Amém? Glória a Deus. E sem contar nas muitas famílias que a gente consegue ajudar aqui também da igreja, sempre que precisam, sempre que está necessitando, graças às doações também. E eu creio que muitos irmãos, em decorrência do Acamp, eu creio que virão no segundo culto, no nome de Jesus. Afinal de contas, eu estarei ali na recepção para analisar. Mas seja bem-vindo,
No nome de Jesus. Você já olhou para o irmão do seu lado? Se você tem liberdade com ele, você pode perguntar assim: é Boticário, irmão? É Malbec? É o que é? Meu Deus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. E quero apresentar sua saúde, suas finanças, sua vida espiritual. Quantos aqui têm uma causa para apresentar diante do Senhor? Uma situação. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4. Tiago 4. Se você encontrou Hebreus, você vai encontrar Tiago, capítulo de número 4. Amém? A palavra do Senhor, no verso 3, vai nos dar um entendimento de por que às vezes a gente não recebe algumas coisas, irmãos. Tiago 4:3, por favor. Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus paraísos. Só até aqui. No verso 1 e 2, a Bíblia vai dizer: de onde vêm as guerras? De nós. De onde vêm as lutas? De nós. E Tiago ensina que a gente tem pedido errado. Então às vezes nós precisamos parar um pouco. Agora eu quero que você vá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, por favor. Então Tiago diz que a gente pede e não recebe porque pede mal. Mateus capítulo 7, e verso de número 7, Mateus 7:7. Amém? A palavra de Deus diz assim: peçam e será dado, busquem e o que? Encontrarão. Pois, irmãos, se a Bíblia diz, é por isso que eu oro esse texto tantas vezes, porque se a Bíblia diz, ela me dá autoridade, amém? Pois se a Bíblia diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, o que acontece em seguida? Pois todo que pede, recebe, todo que busca, e aquele que bate, a porta será aberta. E a Bíblia vai dizer assim, ó: qual de vocês, se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês mesmos. Eu quero orar por você. Se você conseguir, se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos exercitar a nossa fé mais uma vez. Irmão, você já parou para pensar a grandeza de Deus? Você já parou para pensar? Ao mesmo tempo que Ele está aqui com a gente, Ele está nas comunidades evangélicas, Ele está agora no culto da Igreja Batista, Ele está agora na Assembleia de Deus, Ele está na Presbiteriana. Você já parou para pensar que o Deus, talvez a sua causa, a situação que você está apresentando, é um filho que ficou em casa? Você já parou para pensar que isso não impede Deus de agir? Enquanto a gente ora aqui, Ele age lá na sua casa, é o seu esposo, são os seus pais, seja qual for a situação. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que pode tudo, sabe tudo e está em todos os lugares. Não há causa impossível para Deus, a palavra do Senhor diz. Amém? Vamos orar. Você que está em casa, nos assistindo pela internet, eu quero te convidar a crer. Crer, tenha fé no nome de Jesus. Eu não sei qual a situação, eu não sei qual a dor, qual o sofrimento, mas eu quero que você una a sua fé com a nossa. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós apresentamos mais uma vez
cada situação que o Senhor conhece, eu não sei. O Senhor sabe interpretar cada oração que está sendo feita neste momento, Senhor. O Senhor sabe recolher cada lágrima, traduzir o que cada lágrima significa, Senhor. Nós não sabemos e não somos capazes de discernir. Meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, visita todo pai, toda mãe, todo marido, toda esposa, toda pessoa que ora por uma causa longa, dificultosa, meu Deus, por uma situação que tem custado lágrimas, insônia, que tem causado dores. Eu quero te pedir no nome de Jesus, nesse início de noite, Senhor, ser conosco, que a tua graça nos alcance, que o teu favor nos alcance, esteja sobre nós. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa por pedir e não receber, porque temos pedido mal. Eu apresento cada líder que tem orado por um liderado em uma situação difícil. Meu Deus, cada causa, cada dor no coração, cada angústia no peito, Senhor, venha nos tocar de forma poderosa, arranca de dentro de nós tudo aquilo que tem, meu Deus, nos angustiado, trazido dor, sofrimento, Jesus. Senhor, vira uma página nas nossas vidas, se é uma dor na alma, meu Deus, se é uma angústia, uma dor, um sofrimento que veio e não vai embora, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, meu Deus, o que está em Filipenses, Senhor, que a alegria, meu Deus, que está no Senhor é a que nós precisamos, nos alegrar em Ti, nos alegrar em Ti, nos alegrar em Ti, nos alegrar em Ti todos os dias. Aprendendo, nos ajuda a aprender a viver contente, tendo muito ou tendo pouco, nos ajuda a confiar, a depender do Senhor, meu Deus. Senhor, se é questão financeira, se há alguém desempregado, se, meu Deus, situações difíceis, Senhor, se essa pessoa estiver fazendo prova do Senhor agora, vem, meu Deus, com uma resposta, Senhor. Abra as portas, meu Deus, traz um tempo de bonança, Senhor, de calmaria, visita a geladeira, as despensas, Senhor, que o alimento não esteja em escassez, mas que tenha o suficiente ou fartura, como o Senhor quiser, Senhor. Mas nós declaramos, meu Deus, restauração nessa área, salvação daqueles que estão perdidos. Tem lugar para eles sentarem na tua casa, Senhor. Tem lugar para eles sentarem na tua casa, tem lugar, meu Deus, para eles neste lugar, para te servirem, para servirem o Senhor, para aprenderem de ti, Senhor, para ouvirem a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Nós apresentamos as pessoas dessa cidade, meu Deus, se tem alguém que está em situação de rua, meu Deus, abandonado, um órfão, uma viúva, meu Deus, alguém que está na situação de droga, alguém que foi abandonado, alguém que perdeu um ente querido, meu Deus, tem misericórdia, visita os quatro cantos dessa cidade, todas as ruas, vielas, visita as UTIs, os hospitais neonatais, o lado idoso, visita as ambulâncias, os médicos socorristas, meu Deus, vá de encontro agora em cada lugar, nos presídios, nos quartéis de polícia, onde tiver um ajuntamento de pessoas, meu Deus, no aniversário dessa cidade nós declaramos a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Sobre este lugar, Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor e a descansar no Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. E assim seja. Aplauda o Senhor Jesus. O título dessa mensagem é Deixando um Legado. Irmãos, deixando um legado. Esses dias eu estava lendo novamente a história de um homem chamado Moody e a sua esposa, e eles marcaram
a história do cristianismo recente, depois da reforma, por causa de a forma como eles pregaram o evangelho, por causa da forma como eles tornaram as coisas de Deus. Como eu posso explicar isso? Esse não é um culto de missões. A forma com que eles compraram as causas de Deus, do evangelho. Irmãos, esse é um tempo que a gente precisa pensar o que a gente tem conseguido imprimir nos nossos filhos, o que a gente tem conseguido imprimir nos nossos liderados. Eu não sei se você, na hora da aplicação da palavra na célula, você que é líder, você já parou para pensar e ficar analisando: será que se parecem comigo? Será que eu consegui deixar alguma característica minha? Você, quando está olhando para alguém que caminha muito com você, para alguém que está próximo de você, você já parou para pensar se você já fez o suficiente para que aquela pessoa, aquela criança, aquele homem, aquela mulher aprenda de você, aprenda de nós? Irmãos, a gente, na nossa caminhada cristã, vai ter a oportunidade de fazer muitas coisas, porém muitas coisas não vão voltar. Muitas coisas na nossa caminhada não vão acontecer novamente. E Moody era um pregador, um homem de Deus. Se você puder depois ler a biografia dele. E ele só tinha um defeito: ele tinha dificuldade de fazer alguns apelos. Ele tinha dificuldade de fazer alguns apelos. Então ele pregando certo dia na igreja e o Espírito Santo o constrangeu a fazer um apelo. E ele então pensou: hoje não, mas no próximo domingo eu faço. Próximo domingo, sem falta, eu faço. A história vai contar que não existia um próximo domingo para muita gente daquela igreja. Chicago pegou fogo. Muitos membros da igreja morreram naquele incêndio. Então Moody, que pensava que tinha tudo sob o controle nas mãos dele, percebeu que não existe isso, que quando o Senhor nos cobra algo, quando o Senhor nos dá uma missão, nós precisamos exercê-la, cumpri-la e fazer com todas as nossas forças. E a história de Moody conta um Moody antes do incêndio e depois do incêndio. Aquele homem que então muitas vezes era contido, era cuidadoso, não sei se eu falo isso, se eu vou ofender alguém. Ele se converteu literalmente. Ele passou a ser um homem que ele invadia quartéis para pregar o evangelho. Ele passou a ser um homem que ele invadia reuniões públicas para falar do amor de Deus. Ele passou a ser um homem que sempre que vinha algo da parte de Deus, ele nunca temia mais em entregar. Então, após esse trágico incidente, Moody pregava nos campos de batalha, Moody pregava onde dava. Tem uma frase que diz assim, se você puder anotar: o mundo ainda está para ver o que Deus quer fazer. O mundo ainda está para ver. Eu fiz o slide, ó. Podia? Fica para a próxima. O mundo ainda está para ver o que Deus quer fazer com, vírgula, para, vírgula, através, vírgula, dentro, vírgula, e por, vírgula, um homem totalmente consagrado a Ele. O mundo ainda está para ver o que Deus quer fazer com, para, através, dentro e por o homem que está totalmente consagrado a Ele. No caso das mulheres, apliquem ao seu gênero. O mundo ainda está para ver o que Deus quer fazer com, para, através, dentro e por a mulher totalmente consagrada a Ele. Essa foi a frase que marcou o ministério de Moody depois daquele acidente. Ele disse: não acabou. O mundo ainda está para ver
o que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente consagrada a Deus. Será que você pode tomar essa frase para você e dizer: a minha família ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa consagrada a Ele? E dizer: aquele ambiente de empresa ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa consagrada a Ele? Será que você pode trazer essa frase para o teu ambiente de trabalho? Quando você estiver lá no quarto de guerra, na oração pela tua casa, nas madrugadas pela tua família, será que você pode declarar isso? O mundo ainda está para ver, essa casa ainda está para ver, os meus filhos ainda estão para ver, o meu marido, o meu casamento, os meus pais ainda estão para ver o que Deus vai fazer através da vida de uma pessoa totalmente consagrada a Ele. Irmãos, a última coisa, como cristão, que nós devemos aceitar na nossa vida, é sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. Eu não posso ser ouvinte. Eu tenho um grande prazer em apenas sentar para ouvir. Gosto demais quando não sou eu que estou pregando e eu posso aprender. Aprendo tanto aqui na igreja quando são vocês que estão ministrando a palavra. Só que todas as vezes eu entendo que se Deus está falando algo é para me aplicar. Eu não posso aceitar a ideia de ser apenas ouvinte. Sua esposa já olhou para você e disse: você está me ouvindo? Ela não queria saber se você está ouvindo, ela queria saber se você vai pôr em prática. Você está me ouvindo, é tipo: e aí, tu vai mudar ou não vai? Nós não podemos aceitar a ideia de sermos apenas ouvintes. Irmãos, nós precisamos ser participantes. Diga comigo: participante. Diga: participante. Eu não sou ouvinte. Participante. Eu não sou ouvinte. Eu sou participante. Vamos, 2, 3 vezes. Eu não sou apenas ouvinte. Eu sou participante. Eu não sou apenas ouvinte. Eu sou participante. Eu não sou apenas ouvinte. Eu sou participante. Não é assim na época que você ouvia a rádio? Não é assim na época que você ouviu Citônio Silva? Você podia ser só ouvinte, mas você poderia se tornar participante. Eu pedi música para minha esposa várias vezes. Alô, é da rádio? É. Toca aquela lá, Sol e a Lua, do Coros. Eu quero oferecer para minha namorada. Aí eu mandava uma mensagem de SMS para ela: liga aí, liga o rádio aí, liga o rádio. Eu mandei uma música para você. Irmãos, aquele era o ápice do romantismo. O jovem de hoje é por isso que perde ponto aí, não faz mais essas coisas. Tem um irmão da igreja que ele sempre manda música para mim no rádio lá, manda um alô para mim na rádio. Eu gosto de, né? Um alô para o pastor Lucas. E eu digo: olha, rapaz, participante. Ninguém quer um filho apenas ouvinte, um marido apenas ouvinte, uma esposa apenas ouvinte. Participante. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Se nós nos tornarmos apenas ouvintes, nós estamos deixando memórias ou talvez títulos nessa geração. Agora, se você se tornar participante, você vai deixar um legado. Amém? Diga: eu quero deixar um legado. E legado não é como uma memória, não é como uma memória, não é como um troféu. Legado é uma marca. É uma marca. É como quando você vê um prédio antigo. Tem um prédio ali na rua Ceará que todas as vezes que eu passo por lá eu digo: outros prédios caem, esse aqui não. Irmãos, a pessoa usou ferro lá, eu acho que ela é dona da de ferro. Ferro Norte, alguma coisa. O prédio tem ferro, meu amigo. É uma marca daquele prédio. Ele é bem estruturado.
Assim como tem outros que a gente olha e diz: eu não teria coragem de entrar ali. São marcas que são deixadas. Eu compartilhando ontem lá no acampamento, eu passei ontem por um cemitério. E para mim um cemitério é um dos lugares de maior lição que a gente pode ter. Maior lição. Ali tem tanto, eu não posso dizer faça isso, porque senão você vai lá e faz, e depois diz que foi o pastor que mandou fazer. Mas eu já andei pelo cemitério lendo aquelas plaquinhas. Tem cada coisa trágica. Meu filho, eu nunca tive a oportunidade de dizer, mas saiba que você era uma luz na nossa família. Mãe, onde a senhora estiver, saiba que apesar das nossas palavras nunca terem expressado, a senhora era muito amada. Mudou a sua história depois que ele entendeu que não existe a reunião de amanhã, a oração de amanhã. Tudo que eu tenho é esse culto. E se você quer saber uma coisa que me deixa muito abatido e angustiado, é quando Deus me direciona para fazer uma coisa e eu não sou capaz de fazer. Eu digo não sou capaz, não que Deus não me capacitou, eu me acovardo. É quando Deus me diz para fazer algo e eu me acovardo. Irmãos, não tem remédio para dormir, chá de maracujá que faça dormir, porque você fica na sensação de que Deus te disse para fazer algo e você não fez. Legado só é deixado por aqueles que deixam de ser ouvintes e se tornam participantes da história de Jesus Cristo na terra. Nós somos evangélicos, carregamos o Evangelho, e o Evangelho é o conjunto de ações de Jesus Cristo na terra. Mateus, Marcos, Lucas, João e Hebreus é considerado por muitos teólogos como o quinto evangelho, porque Hebreus narra a história triunfal de Jesus em glória, enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João narram o Cristo vivo pregando, Hebreus descreve o Cristo em glória, aquele que tem o nome sobre todo nome. Irmãos, e o que nós estamos imprimindo? Essa semana visitando uma célula, e enquanto as pessoas aplicavam a palavra e diziam: eu lembro que o pastor Lucas disse isso, eu lembro que o pastor Lucas disse isso, eu lembro que o pastor Lucas disse isso, o Senhor me arrebatou rapidamente daquele lugar, e eu comecei a perguntar: Senhor, como é sério esse negócio? E ele dizia: é sério mesmo, bichinho, tu vigia. As pessoas estão colocando em prática. Você já parou para pensar que as suas palavras estão sendo agarradas por alguém, sejam elas boas ou más, e aquilo está gerando algo em alguém? O que nós estamos deixando, irmãos? Será que só memórias? Eu lembro dele, eu lembro dela. Sempre que eu volto no lugar onde eu nasci, é uma guerra. As pessoas dizem: tu lembra de mim? E eu digo: eu saí daqui com 11 anos. Vamos lá, como é? Mas as memórias são algo que fica, mas que logo se vai. A minha não é das melhores depois da Covid, então. Não é. Troféus, títulos, memórias são evidências de que eu fiz algo, de que eu estive em um lugar. Títulos são a comprovação de que eu realmente fiz. Legado é o que os outros vão carregar para sempre. Um aconselhamento, um princípio. Eu já vi inúmeras pessoas dizendo: eu não faço isso porque meu pai disse isso e isso sobre isso. E a pessoa está lá, um homem de cabelo branco, dizendo: meu pai me ensinou isso, então por isso eu não faço. O que nós estamos deixando, irmãos? Você sabia que você não é insubstituível?
Você sabia que nós não temos certeza do culto do próximo quarta-feira, do próximo domingo? Você sabia que a oportunidade que a gente tem de expressar, de fazer, de externar o amor de Deus é essa, é agora. Pastor, eu estou me guardando para me viver o melhor de Deus daqui a alguns anos. Eu vinha perguntando para o Isaías no carro: Isaías, será que eu ainda consigo aprender a tocar? E ele diz: aprende, pastor. De cantar nem tanto, porque apesar de saber cantar, o pessoal normalmente não gosta muito. Mas será que eu ainda aprendo a tocar? Ele diz: aprende, pastor. Eu disse: será que o que falta é só vergonha na cara mesmo? Então, Isaías, para mim... Irmãos, será que eu estou deixando de deixar? Será que nós estamos evitando deixar um legado por falta de vergonha na cara? Olha só, eu falei isso para vocês, falei. Por falta de atitudes, por falta de evidências de aquilo que está em Atos. Você já viu? Você já leu sobre o Pentecostes? E todos foram cheios de ousadia e intrepidez. Uau! O que nós estamos deixando? Quando meu filho diz: a professora disse isso, eu digo: elas estão deixando alguma coisa nele. A tia falou isso, aconteceu isso. São marcas que estão sendo deixadas. Ele ganhou uma medalha esse ano. Está lá, esse dia eu estava mexendo na gaveta jogada lá. Títulos juntam poeira, memórias se apagam, legados se transferem de geração em geração, irmãos. O que nós temos deixado? E eu queria falar rapidamente aqui alguns legados. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 7, verso de número 1. Gênesis 7, 1. E interessante que o pastor Nonato ministrou hoje lá pra gente. E, meu Deus, uma palavra tão direcional sobre erros e acertos, algo tão simples, tão calmo, tão profundo ao mesmo tempo. Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. O que Noé nos ensina? Uma pessoa só pode fazer toda a diferença. 100 anos construindo uma arca, irmãos. 100 anos construindo uma arca. Noé não deixou uma profissão de carpinteiro. Noé não deixou uma arca no Guinness Book. Noé deixou um legado. Uma pessoa só pode fazer a diferença na presença de Deus. Deus olha para Noé e diz: tu és o único. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Deus olhar para a terra? E no capítulo 6 Deus diz: eu me arrependo de tê-los feito. Vou destruir tudo. Aí no capítulo 7, olha, lê comigo, gente, tem umas coisas assim que... Verso 1, 6:1, capítulo 6:1, coloca aqui pra gente, por favor. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor, verso 3: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam gigantes na terra. Também posteriormente, quando o Filho de Deus possuíram as filhas dos homens e nelas deram filhos, eles foram heróis do passado. Homens, verso 5. Olha só, olha o verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Meu Deus!
Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Uau! Disse o Senhor, farei da... Verso 7. Tem um besouro, Kevin, aqui, alguma coisa aqui que soltou. Uma cigarra. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que... Verso 7, está aí na sua Bíblia? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais, grandes e pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Mas tem o verso 8, igreja. E o verso 8, a Bíblia diz assim: achou, porém, Deus graça em Noé. Ah, meu Deus. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, e no capítulo 7, verso 1, então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a tua... 7:1, por favor. Toda a tua... O que Josué diz? Eu e minha casa... Se todo mundo dessa casa não der as mãos para os outros, não tem jeito. Se só eu orar, se só eu buscar, se você veio aqui achando que Deus vai te... Não, irmãos, Deus está dizendo: continua, persevera, talvez tenha só você, mas legado é assim. Deus olha para nós e diz: está contigo, marca essa geração, marca os teus filhos, marca o teu ambiente de trabalho. Noé me ensina que um homem, ou se fosse uma mulher aqui que tivesse feito isso, pode fazer a diferença. Amém? Só você que crê que você pode fazer a diferença no meio da tua geração. Diga glória a Deus. Você crê? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia agora no capítulo 24 de Gênesis. Capítulo 24. Kevin F. No capítulo 24, verso 19, a Bíblia narra a história e o legado de Rebeca. Irmãozinho, eu falei ontem que para mim é uma das histórias mais engraçadas e extraordinárias da Bíblia, é a de Rebeca. Por quê? Gênesis 24, 19. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os seus camelos. Qual é o legado de Rebeca? A generosidade. Abraão, na sua velhice, disse: eu preciso escolher uma filha para o meu menino, para Isaac. Então ele manda o seu servo mais velho e mais experiente: vai buscar uma esposa para o meu filho. E ele vai e ele faz uma oração: Senhor, como eu saberei quem é a esposa do meu senhor, do filho do meu senhor? Senhor, que seja assim. A mulher que eu pedi água para beber, e ela disser: eu vou te dar não só para você, mas para os teus camelos também, para todos, essa vai ser a esposa do meu filho, do filho do meu senhor. E a Bíblia diz que quando ele está próximo à fonte, pede água para Rebeca. Rebeca diz: olha, eu vou dar água para você, mas não é só para você não. Eu vou dar água para todo mundo logo. Vai todo mundo acabar a sede agora. Água para geral. E naquela hora a palavra estava se cumprindo. Um legado de generosidade. Se você é uma pessoa generosa, esse pode ser o teu legado, aquilo que você está deixando nessa terra. A capacidade de marcar a vida de outras pessoas com as tuas ações, com a tua entrega, com a tua doação, com a tua capacidade de fazer não só o que está no manual, mas fazer um pouquinho mais do que o que está no manual. Eu não sei se você já começou a varrer a casa. E aí você começa a varrer, aí diz: eu podia jogar uma água no banheiro,
Aí você joga. Aí você olha para o outro cômodo e diz: eu podia jogar um balde d'água ali também e lavar logo. Daqui a pouco você joga o sofá para cima da geladeira e diz: eu vou lavar essa casa toda. Você começou, né? Eu vou jogar só uma aguinha na calçada. Aí entrou para a área da casa: não, eu vou lavar a área. Molhou a sala, eu vou lá. Às vezes a gente pensa que só é capaz de lavar a área, e Deus está nos dizendo: você pode lavar a casa toda, criatura. Às vezes a gente pensa que só é capaz de dar um passo, e Deus diz: eu vou uma légua contigo, bora, caminha. Qual é o legado? O que é que em Deus você tem feito que tem marcado vidas? Sempre que alguém menciona uma fala do pastor Raimundo Nonato, nós estamos mencionando um legado que ele está deixando. O pastor Rubens está voltando para a África, dia 4. Ele está voltando por causa de um legado que ele deixou naquela nação. Quando ele falou de voltar, as pessoas choravam. Já pensou? Você ir para um lugar e marcar aquele povo, e um dia você falar de voltar e as pessoas chorarem. Tem gente, irmãos, que a gente fez tanta raiva que ele chora de raiva se a gente disser que vai voltar lá. Olha, eu estou indo aí. Não! Misericórdia, fica por aí mesmo. Mas o pastor está lá, ele disse: eu vou voltar. Os pastores lá, o pastor Luizan, disse que foi um quebrantamento por todos os lugares. Um legado. Um legado. Tem mais um. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel 37, por favor. Ezequiel 37. Vamos ler esse texto. Vamos ler aqui para ficar mais fácil. Leia aqui comigo. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de... Meus irmãos, eu já falei para vocês, eu tenho um sonho de ver defunto levantar, paralítico andar, cego enxergar, sabe? Isso aqui é uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo na Bíblia. Pode passar para o verso 2. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam como? Muito seco. Não tem vida. Uns ossos muito secos, ou seja, não, um cadáver, um corpo, tem a pele ainda, tem os nervos ressecados, os tendões. A Bíblia diz que estavam muito secos. Pode passar. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão... Irmãos, no nome de Jesus, você é Ezequiel agora. Você é Ezequiel. Estou falando sobre legado. Você é Ezequiel. Deus te mostra uma pilha de ossos muito... E Ele te pergunta: esses ossos poderão tornar a viver? Meu Deus. Irmãos, ou você entende que você está deixando memórias, títulos, ou você decide deixar um legado. Eu respondi: ó, soberano Senhor, tu sabes, esperto, né? Tu sabes, mas vamos lá, não foi só isso não. Então ele me disse: profetiza então. Já que eu sei, Ezequiel, profetiza. Profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos. Irmãos, ouvido, orelha, é cartilagem, não só da biologia, da anatomia, mas é cartilagem, amém? Isso é osso? Não, é cartilagem. Osso não tem ouvido. Pergunta básica do show do cristão: ossos não têm ouvidos. Kevin? Me ajuda aí, meu filho. Então ele me disse: profetiza esses ossos e diga: ossos secos, ouçam o quê? Ah, meu Deus, a palavra do Senhor. Irmãos, eu nesse lugar não saberia se eu chorava ou se eu sorria. Dizia: Deus, o que o Senhor está fazendo, Deus?
Diga aos ossos: ouçam a palavra do Senhor. Pode passar. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aleluia. Pode passar. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porque o espírito em vocês, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Pode passar. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Onde é que eu quero chegar? Se for o microfone, Kevin, pode passar o outro para mim, não, né? O que Moody fez? Deus disse: faça um apelo. E ele disse o quê? Fica para o próximo domingo. O que Deus disse para Ezequiel? Profetiza. O que ele fez? E eu profetizei conforme a ordem recebida. Legado é sobre aquilo que Deus está te dizendo para fazer, e você, sem demora, obedece agora. É sobre a tua obediência à voz de Deus. Enquanto, ou seja, na medida, no momento, não demorou, não tardou. Sabe onde isso está também? Daniel 9, enquanto eu orava, Deus respondeu. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Pode passar. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Pode passar. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor venha dos 4 ventos, dos 4 ventos, sopre, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Pode passar para o verso 10. Profetizei conforme a ordem recebida. Leia comigo, por favor, em voz alta. E o Espírito entrou, e eles receberam, e se puseram em pé. Era um exército. Irmãos, antes que Jesus me recolha para a glória, algo parecido com isso aí vai acontecer. Diga amém. Eu não sei se ele ainda não fez porque eu me acovardei algumas vezes, mas eu entendo que legado é mais do que memória. Você imagina o pessoal comentando a fé de Abraão. Você ficou sabendo do Abraão? O Abrão, que foi? Levou o filho dele para a cabeça do morro, ia matar o menino. E aí, não, diz que do nada apareceu um negócio lá e morreu no lugar do menino. Legado. Legado, irmãos. Ficou sabendo que a gente só está vivo porque um maluco construiu uma arca. E a esposa de Isaac, qual é o legado que eu e você temos deixado? Qual foi o legado de Davi? O legado de Esther? No 1 Samuel 16:7, eu estou concluindo, abra sua Bíblia. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem o vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, o legado de Davi nos fala que você pode vencer os obstáculos que o mundo colocar ao seu redor. A vaga de emprego diz que era um emprego para uma pessoa de 2 metros de altura, e você está lá, 1,50 m trabalhando na vaga. Sua esposa disse que só casaria se achasse alguém que já fosse milionário. Casou com você, e a carteira nem tinha sido assinada ainda. O legado de Davi nos fala de alguém que aos olhos do homem já tinha sido reprovado.
Davi é um homem segundo o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu rejeitei essas coisas. Eu não estou olhando para essas coisas. O legado de Davi não vai ser sobre essas coisas, Samuel. Sabe, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Eu, o Senhor, vejo o coração. Quais são as marcas do meu e do teu coração? O que é que a gente tem conseguido imprimir? Pastor, é fácil o senhor falar, o senhor está pregando, mas eu não prego a palavra, eu não toco o instrumento, eu não sou do ministério de louvor. Irmãos, quantos livros Jesus escreveu? Me ajuda. Quantos livros Jesus escreveu? Apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Quantos livros Jesus escreveu? Nenhum. Quantos poemas Jesus escreveu? Nenhum. Por quantos anos Jesus ensinou? 3. Mas esse culto aqui é em nome de quem? De Platão, que ensinou 50 anos, de Aristóteles, de Sócrates? Não. Esse culto é no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre os livros que escreveu, não é sobre os poemas, não é sobre a quantidade de tempo, mas é sobre a obediência à voz de Deus. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Timóteo diz que por causa disso, ele recebeu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O legado de Jesus é um legado de obediência. Nós fazemos a diferença, nós deixamos um legado quando as marcas de Cristo são mais evidentes do que as nossas. Quando as pessoas olharem para nós e forem capazes de ver Jesus em nossas vidas, irmãos. Qual é o teu dom? Qual área o Senhor te chamou? Qual missão o Senhor te entregou para queimar? Qual o propósito? Lá na sua célula, irmão Carlos, talvez eu não consiga toda semana estar, mas o Senhor está para falar. Lá no seu salão, irmão Wagner, um lugar tão maravilhoso, né? Quando eu estou lá cortando a barba e o cabelo. É meu barbeiro, irmãos, e eu tenho dito para ele, ele tem que ter mais fé, porque ele tem que orar e nascer cabelo na minha cabeça. E não... Andressa, na sua célula tem moças que só você vai alcançar. Eu queria deixar um legado na Adonai todinha nas paredes. E se o Senhor tiver te chamado para deixar um legado lá na Rua 4, na Beta, na Simplício, lá onde você mora, no seu quarteirão? Nós precisamos ter cuidado com duas coisas no nosso ministério, irmãos: comparação e exagero. Comparação e exagero. Cuidado com as comparações. Eu não consigo ser igual ao fulano. Quantas esposas dizem eu não consigo ser igual ao meu marido, e esposa diz eu não consigo ser igual à minha esposa. Não é sobre isso, é sobre cada um desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração para você viver. Deus fez homem e mulher, cada um em um tempo diferente, cada um discernindo um tempo, um propósito, irmãos. Você precisa imprimir algo. Alguém já te pediu, imprime uma coisa para mim? Alguém já te disse, imprime algo para mim? Imprimir é deixar marcas, é externar para o mundo aquilo que está dentro. Nós conhecemos Jesus e precisamos marcar esse mundo com o conhecimento que recebemos. Quantas pessoas já foram a Cristo por você? Através do seu testemunho pessoal, através do evangelismo pessoal. Quantas pessoas receberam uma cura através da sua oração?
Qual legado nós temos deixado? Se coloque de pé no nome de Jesus. Se você conhecer a pessoa do seu lado, tiver liberdade, pergunte assim para ela: você está tentando fazer tudo e não consegue, ou você está tentando fazer o possível? Se eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Faz o possível. Faz aquilo que é possível hoje. Você já viu aquela pessoa que diz: ah, pastor, eu não trouxe alimento porque eu queria poder trazer um fardo de arroz, mas eu não posso, no máximo 1 quilo. Deixa eu te falar uma coisa, traz o quilo. Ah, eu queria pegar minha família, colocar num avião, num carro e ir para as praias no litoral nordestino. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Bionô, Tio Claro, pois é, bota todo mundo no carro e vai. Vai chegar a hora do Canoa Quebrada, Remendada, Jericacau, vai chegar a hora. Eu queria sair depois do culto e ir para o Cabana do Sol, comer um entrecô, comer um tibone. Essa semana eu levei minha esposa para comer um tibone. Irmão, mas aniversário de casamento, normalmente ela come bisteca comigo ali na Praça da Bíblia. Nós temos gastado a nossa vida tentando fazer o impossível. E você poderia ter marcado tantas vidas fazendo aquilo que está ao teu alcance, criatura. Comece a fazer aquilo que está ao teu alcance. Faz aquilo que está ao teu alcance. Irmãos, talvez eu lembro de um dia que tinha um pacote eu acho que era de feijão. A pessoa pegou a metade, a outra metade ela passou uma fita e ela doou ali. Eu acho que aquele pacote foi como a oferta da viúva pobre. Foi o tudo. Talvez significou mais do que alguém que pegou um dinheiro que nem faz diferença e comprou um fardo de feijão. Ah, eu queria fazer, pastor, eu queria um dia chegar na igreja e fazer alguma coisa, mas é serviço demais. Ô meu irmão, vem e ajeita uma cadeira. Eu queria uma hora sentar com meu filho e ensinar as coisas para ele. Na hora que for beber água, na hora de dormir, dê um beijo. Diga, eu te amo e você é especial. No dia seguinte, libere mais uma palavra. Legado não se compra, legado não se entrega de uma hora para outra, legado se constrói, se deixa, irmãos, com o passar dos anos. A gente se cansa demais tentando o impossível e esquece de fazer as coisas possíveis ao nosso redor. Diga comigo, eu faço uma obra possível. Vamos, diga, eu faço uma obra possível. Cuide do teu casamento, cuide das tuas questões financeiras, enquanto são coisas possíveis. Eu aprendi a deixar o impossível para Deus. Por que é que a gente pede e não recebe? Porque pede o impossível e Deus diz, cuida das coisas possíveis. Olha para o teu redor esses dias, até o final do ano, até a volta de Jesus. Começa a ver aquilo que é possível. Eu queria esticar minha mão e abraçar as pessoas na África, na Europa, em Portugal. Meu irmão, no nome de Jesus, vai perto de onde você está e abraça quem está do teu lado. Abraça teu vizinho, abraça aqueles que estão próximos a você. Você está fazendo o possível. Agora que você está fazendo o possível, dê o teu melhor. Faça o possível, dando o melhor de você. Eu queria pregar para uma multidão inteira. Pregue para as melancias. Josué Irion, um dos maiores pregadores dessa geração.
enfiava melancias na roça, na cabeça das estacas e dizia: te converte, te converte, te converte, pecadora. Nunca uma melancia se converteu. Mas um dia ele está pregando na Coreia, na igreja do pastor David Yong-Shu, a maior igreja do mundo. E Deus diz: por causa da tua insistência com as melancias, eu te coloquei diante da maior multidão que alguém pode pregar. Pregue para melancias. Faça o possível e dê o seu melhor nisso. E alguém algum dia vai dizer: mas o Maico me falou isso, mas o irmão Edilson me ensinou isso, mas a irmã Kelly deixou isso, mas o Cláudio liberou um dia uma palavra sobre mim, mas o Edson era o dia de reunir a gente lá e falou: olha, sorri para o povo, recebe com alegria. Irmãos, deixe algo, não passe despercebido. Eu me recuso a crer que aqui tem alguém que vai para uma pedra como um indigente. Não! Deus nos marcou, e nós vamos deixar marcas também nessa geração. Amém? Para isso, antes de orar, agradecendo, eu queria saber se tem alguém que quer entregar a sua vida